Está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, o seguinte: Propôs Jesus também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meu irmão, minha irmã, o fariseu desta parábola está no templo e Jesus disse que ele estava orando, mas o seu coração é mau e impróprio. Ele fala de gratidão a Deus, mas está cheio mesmo de vaidade e orgulho. Está dominado pela presunção. Pensa que é bom para estar ali. Pensa que é melhor que os demais e em especial que aquele publicano. E ele já começa errado, agradecendo por não ser como os demais homens. Nós somos todos iguais, pois apesar das diferenças que podem valer entre nós, nenhuma delas vale diante de Deus. E ele está diante de Deus. Ele passa a apontar os males dos outros, reconhece ladrões, corruptos, adúlteros, e em sua mente o publicano é igualmente reprovável. Mas assim, ele vê como um justo, bom e reto. Suas orações e jejuns não os ajudavam a reconhecer as suas maldades, e seu dízimo fazia alguém especial. Quando nosso coração é dominado pelo orgulho e presunção, ele transforma o bem em mal e anula toda a virtude de nossa religiosidade. O que há em nosso íntimo? São muitas as possibilidades. O interior de cada um de nós é um lugar amplo e há corredores escuros. Jesus está sempre chamando a nossa atenção para este lugar secreto, pois é lá onde tudo acontece de verdade. É de lá que vêm os males que nos tornam impuros aos olhos de Deus e contaminam a nossa vida. É lá também o lugar sagrado em que devemos guardar os atos bons que praticamos, em lugar de pretender que sejam vistos pelas pessoas para que nos admirem. Porque se agirmos assim, contaminamos o nosso íntimo, tornamos algo precioso em algo vil. As pessoas não podem ver nosso interior e nem nós o interior delas. Por isso, a confiança é fundamental em nossos relacionamentos. Mas Deus pode ver o nosso interior. Ele é cheio de graça e de misericórdia, e quando vê que as coisas não estão corretas em nosso interior, Ele age para que mudem e nos chama ao arrependimento. Há atitudes que nos fazem surdos à voz de Deus e cegos aos seus sinais. E uma delas é o orgulho, a presunção. Assim como o amor naturalmente inspira outras virtudes, o orgulho, a presunção, naturalmente inspira vários vícios. Facilmente nos atrevemos a julgar os outros
Somos preconceituosos, não temos disposição para compreender e muitas vezes nos falta empatia e compaixão para com o nosso próximo. Esses e outros vícios costumam ser companheiros de um coração orgulhoso. Isso nos leva a manter distância das pessoas e Deus mantém-se distante de nós, porque a Bíblia diz em Tiago 4:6 que Deus resiste aos soberbos. E nessas condições, um abismo chama outro abismo. Devemos estar precavidos e ser cuidadosos. Devemos olhar com mais cuidado para nós mesmos e pedir a Deus que sonde e conheça o nosso coração. A parábola de Jesus também se dirige a nós. Devemos nos lembrar de que Deus não se ilude com palavras. Ele vê e lê os nossos corações. Que a meditação do nosso coração seja de fato agradável a Deus, tanto quanto as palavras de nossa boca. No versículo 13 diz: mas o publicano ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. A experiência do fariseu apenas revelou que seu interior diferia muito de seu exterior. Quem o via sempre no templo, quem sabia de seus jejuns e dízimos, talvez não imaginasse quanto orgulho, quanta presunção, quanto preconceito havia no seu coração. Com ousadia, ele entrou no templo e orou, cheio de si mesmo, e saiu vazio de Deus. A atitude do publicano é completamente diferente. Ele ficou à distância, mas na verdade experimentaria uma profunda proximidade com o Deus a quem temia orar. Ele não ousava olhar para o céu, mas o olhar de Deus dirigiu-se amorosamente para ele. Por ter consciência de seus pecados, o publicano reprovava-se a si mesmo, batia no próprio peito em sinal de lamento e quebrantamento, e Deus, nesta hora, abriu os braços para acolhê-lo e para perdoá-lo, para tirar as suas culpas e justificá-lo. O publicano entrou no templo e esvaziou-se de si, e por isso saiu abastecido da presença de Deus. Do coração do fariseu brotam apenas palavras vazias, sem qualquer valor para Deus ou significado para a sua própria existência. Já do coração do publicano saem palavras cheias de significado. Palavras que tocam o coração do próprio Deus e inauguram profundas mudanças para a sua própria vida. Em Salmos 51:17, a Bíblia diz que a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Não é com o fariseu que nós podemos aprender a orar, é com o publicano. A sua oração cai muito bem para todos nós, sem exceção. O fariseu pronuncia o nome de Deus, mas só pensa em si mesmo e pensa que é o que não é. Um homem merecedor do favor divino e melhor que seus semelhantes. Já o publicano teme pronunciar o nome de Deus e sabe que não merece coisa alguma. Se diante dos homens ele até poderia se justificar, diante de Deus sabia que só poderia fazer uma coisa: confessar. Ele não se compara a ninguém, apenas admite quem é e clama por misericórdia. O fariseu se acha santo, o publicano se reconhece pecador. O fariseu pensa que não é como os demais. O publicano sabe que o caminho não é comparar-se aos demais, mas clamar a Deus, admitir quem é e pedir por misericórdia. E ele declara: eu sou um pecador.
É este o ponto de partida para toda mudança em nossa vida, por todo o tempo de nossa vida. Sempre precisaremos melhorar, porque nós somos pecadores. Sempre haverá algo a confessar, porque somos pecadores. Qualquer sentimento de mérito diante de Deus ou orgulho diante dos homens, isso é apenas sintoma daquilo que nós somos. Nós somos pecadores. Por isso, faremos bem em sermos imitadores do publicano. Faremos bem se orarmos mais frequentemente a sua oração, que ela nos lembre de quem Deus é, que ela nos lembre quem nós somos e especialmente que ela nos lembre da grande misericórdia de Deus. O fariseu entrou no templo confiante e saiu humilhado. O publicano entrou humilde e saiu justificado. Como temos entrado e como temos saído do templo cada vez que vamos lá? No versículo 13, na oração do publicano, quando diz: o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. A oração do publicano da parábola de Jesus tem grande valor para nós hoje e pode ser muito útil em nossa vida. Pode ajudar-nos a desenvolver um coração melhor, um espírito melhor. Nela nós somos colocados diante de Deus para pedir misericórdia, porque somos pecadores. Como qualquer oração, ela precisa ser feita com integralidade. Não pode ser uma mera formalidade religiosa. Note como o publicano a fez. Nem ousava olhar para o céu, mas batia no próprio peito em sinal de arrependimento. Antes de pronunciar palavras a Deus, devemos submeter o nosso coração a Ele. Devemos procurar falar a partir de dentro, do lugar mais secreto e verdadeiro do nosso ser. Às vezes, o que temos a dizer somente Deus pode ouvir. É preciso que seja assim, para que orar seja de fato uma experiência de encontro e um diálogo com Deus. Às vezes usamos palavras como se fosse enchimento de almofadas, ou seja, apenas com o propósito de preencher o espaço. Às vezes usamos palavras para ocultar a verdade ou para nos ocultarmos. Às vezes as usamos como argumentos para convencer e levar os outros a fazerem o que queremos. E para isso, escolhemos as palavras mais úteis, mais apropriadas, para que tenhamos mais sucesso. Na oração, nós não devemos percorrer nenhum desses caminhos. As palavras não precisam ser muitas. Aliás, talvez seja melhor que sejam poucas, como fez o publicano. Devem fazer sentido, tendo em vista o nosso coração, pois devem revelá-lo a Deus. Nós não dependemos das palavras, pois Deus de tudo sabe, mas usar as mais verdadeiras é importante para nós, pois na oração é por meio das palavras que nos damos a Deus e nos submetemos. No versículo 14, Jesus disse: eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Em Salmos 32, versículos 1, 2, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Esta é a descrição da pessoa justificada por Deus. Foi assim que o publicano da parábola saiu de sua ida ao templo. Ele levou a verdade sobre si. Ele levou suas maldades e pecados. Porém, voltou para casa
com o perdão inestimável de Deus. Já com o fariseu, não foi assim. Ele levou sua justiça própria, sua vaidade, sua presunção. Embora falasse com Deus, ele tinha seus olhos nas pessoas para justificar-se e condená-las. Ele não voltou como foi. Ele voltou pior do que foi, pois não levou o que de mais precioso se pode obter no encontro com Deus: o perdão que nos renova. A palavra de encerramento da parábola, que declara a humilhação de quem se exalta e a exaltação de quem se humilha, aponta para a motivação de Jesus ao contá-la. Lembra-se do que Lucas escreve? No versículo 9, Jesus contou a parábola à vista de alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. O orgulho religioso ou a presunção espiritual é um mal silencioso e muito pernicioso. Ele é como o próprio Satanás, procura sempre se esconder. Segundo boa parte dos teólogos, foi este o pecado que marcou a queda daquele que era um anjo de luz. Foi este também o pecado de Nabucodonosor que levou Deus a puni-lo com um período de irracionalidade, quando viveu entre animais e comportou-se como um deles. Nós somos pecadores e erramos por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Mas a presunção e o orgulho nos cega a respeito de nós mesmos. E cegos, não encontramos lugar para um relacionamento verdadeiro com Deus. Nós devemos estar atentos e procurar cultivar a humildade. É por ela que aprenderemos a ser gratos por quem já conseguimos ser de bom e não orgulhosos. O fariseu agradeceu a Deus, mas era uma gratidão falsa. Ele estava tomado pelo orgulho. E cultivando a humildade, olharemos para o nosso irmão com respeito e sem preconceito ou julgamento. Perceberemos que, como ele, nós também precisamos da misericórdia de Deus. E como nós, ele também precisa e nenhum de nós a merece. No tempo de Jesus, o templo parecia estar sempre ocupado por orgulhosos, por gente pronta a julgar o pecado alheio e completamente cego para os próprios pecados. Como são os templos hoje? Uma coisa é certa: a partir de mim e de você, o templo pode ser um lugar frequentado por humildes ou por exaltados. Se realmente quisermos, será assim. E aí, verdadeiramente nos encontraremos com Deus quando formos lá, em lugar de apenas realizar nossas performances religiosas. Pensemos nisso. No amor de Cristo,